Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. O título da quinta-feira, o modelo da igreja em Tessalônica. E o versículo, 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Que a Tua palavra nesse dia opere eficazmente em cada um de nós, retirando de nós todas as coisas que Te desagradam e que nos impedem de crescer, nos impedem de Te servir adequadamente, e cada vez mais nos enchendo com a Tua glória, com a Tua pessoa, Teu Espírito, e nos transformando a Tua imagem. Mais uma vez, amado Senhor, nós Te agradecemos pela riqueza da palavra que o Senhor tem nos dado. Continua falando conosco, amado Senhor, dia após dia, pois o Teu falar é luz, alimento e direção para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa quinta-feira nós temos um exemplo, da igreja em Tessalônica. Mediante o que nós temos visto na situação da igreja de Jerusalém e depois também a situação dos Gálatas, nós damos graças a Deus, assim como o apóstolo Paulo, pela situação da igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica, irmãos, ela foi levantada por volta do ano 51, na segunda viagem do apóstolo Paulo. E já nos anos seguintes, Paulo escreveu as duas cartas, suas duas epístolas aos Tessalonicenses. Então, uma igreja levantada provavelmente no ano 51 depois de Cristo e que recebeu suas epístolas por volta do ano 52, 53. Quer dizer, quando Paulo então escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, essa igreja era nova, era jovem, não é? Mas essa igreja já havia se tornado, mesmo com tão pouco tempo, um modelo para outras igrejas. Por exemplo, na primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 6, Paulo diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Veja a diferença. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, esse primeiro capítulo você vê o apóstolo Paulo louvando essa igreja. Uma igreja, irmãos, que estava sofrendo bastante. Muitos irmãos haviam sido perseguidos e mortos. Até por isso, no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo começa a falar a respeito de dormir no Senhor e depois da volta do Senhor, para que esses irmãos não ficassem se apegando às coisas desse mundo, ou mesmo aos irmãos que já dormiram no Senhor, para que eles continuassem correndo, pois o objetivo era trazer o Senhor de volta. E assim, todos nós nos reencontraremos, os que ficaram, os que já foram para o Senhor. Eu vou ler aqui na página 34, o terceiro parágrafo, comparando as épocas da igreja em Tessalonicenses e das igrejas na região da Galácia. Na época em que Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses, a igreja tinha sido levantada há cerca de 1 ano. Já na época em que Paulo escreveu sua carta aos Gálatas, as igrejas na Galácia possuíam entre 5 e 6 anos de existência. As igrejas da Galácia deixaram de acolher as palavras de Paulo com simplicidade por causa da influência dos judaizantes. Se perdermos a simplicidade, perderemos tudo. Então, o segredo da igreja em Tessalônica
é o versículo que nós lemos no começo, 1 Tessalonicenses 2,13, que diz que eles acolheram, receberam a palavra que de nós ouvistes, ou seja, a palavra de Paulo, o ensinamento dos apóstolos, a palavra profética que é de Deus. Então eles acolheram não como palavra de homens, porque quando é simplesmente uma palavra de homem, irmãos, essa palavra não tem poder. Mas quando é uma palavra que vem de Deus, a palavra da verdade, ela tem poder para produzir algo. A palavra do homem, ela vai talvez produzir no máximo conhecimento. Talvez uma pessoa se sinta melhor ouvindo uma boa uma poesia, literatura, enfim. Mas o que vai mudar o homem, a situação do ser humano, é uma palavra que tem que ter espírito e vida. Essa é a palavra de Deus. O que produz algo divino no homem é a palavra de Deus. Então eles receberam, acolheram essa palavra como palavra de Deus, creram, e essa palavra operou eficazmente, transformou essa igreja jovem numa igreja modelo. E aí eu me lembro também do que Paulo falou aos Coríntios na sua segunda epístola, que ele temia que Satanás, corrompesse a mente dos irmãos, assim como ele e fizesse que eles se apartassem da simplicidade e pureza devidas a Cristo, assim como ele fez com Eva. Se você volta ali para o jardim, você vai ver que o falar de Satanás, ele produziu algo, mas não era nada relacionado a Deus, é sempre o contrário, é sempre dúvida, é sempre algo que vai contra a palavra de Deus. Então Paulo fala aos Coríntios que ele tinha esse receio, porque quando você lê a carta aos Coríntios, as duas cartas, você percebe que havia ali irmãos colocando, como nós vimos ontem, o apostolado de Paulo, o próprio Paulo, as palavras de Paulo em xeque. E quando isso acontece, irmãos, você não recebe a palavra de Deus, a palavra cheia de vida, cheia de poder, a palavra que faz a obra de Deus. E você fica perdido, cheio de questionamentos, achando que você tem capacidade para discernir as coisas de Deus. Mas na verdade, essa lição, não é, que Paulo fala aos Coríntios comparando com Eva, ela é muito boa para nós, porque o que despertou Eva foi principalmente quando a serpente disse: você vai ser como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Quando na verdade, irmãos, não é conhecimento que Deus queria dar para Eva, para Adão, era a vida. A vida, ela nos faz discernir claramente entre o que é luz e trevas, o que é Deus e o que não é Deus. Não é o conhecimento. Mas quando Eva ela ouviu as palavras da serpente, se sentiu tentada para ser como Deus pelo caminho errado e cedeu aquelas palavras, tudo se tornou complicado. E nós estamos aqui hoje, experimentando, não só nós, toda a natureza, o resultado disso. E hoje, irmãos, o Senhor nos chama à simplicidade e pureza, a receber e seguir a palavra com fé, porque ela está produzindo algo. E no final, no último parágrafo da quinta-feira, na página 34, tem o relato da experiência do nosso irmão, que é uma grande advertência para nós. Então eu vou ler, página 34, o último parágrafo. Quando eu era jovem, tentei ajudar alguns irmãos que haviam sido influenciados negativamente e acabei também sendo contaminado pela morte espiritual. Tornei-me uma pessoa crítica. O irmão Dong ministrava a palavra. Todos os irmãos desfrutavam, mas eu ficava na minha mente, analisando e julgando a palavra falada. Todos os que recebiam a palavra com simplicidade desfrutavam da alegria do Espírito, enquanto eu estava triste, com o semblante caído. Esse é um sinal da contaminação com a morte. Quando percebi isso, orei ao Senhor pedindo que me limpasse. Somente depois de alguns meses é que consegui voltar a desfrutar com simplicidade. Por isso, nunca permita que alguém o influencie a ponto de fazer você perder a simplicidade
e pureza devidas a Cristo. Ame o Senhor como uma virgem pura e será abençoado por essa simplicidade. Veja, irmãos, é algo que qualquer um de nós pode cair. Que nós sejamos como os Tessalonicenses, né? Sigamos esse exemplo. Um exemplo de dar frutos. Um exemplo para outras igrejas, como eles se tornaram. Um exemplo de seguir com simplicidade e pureza o Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.